Chegamos então nesta aula, a aula sobre o Apocalipse, a aula mais aguardada dessa série de livros que nós estamos fazendo, falando a respeito de cada classificação de livros da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar a respeito deste livro maravilhoso, o livro de Apocalipse. Este livro foi escrito por João, o mesmo João que escreveu o Evangelhos e as outras 3 epístolas. Este João já estava no final da sua vida, exilado na ilha de Patmos, quando Deus deu a revelação para ele das coisas que breve deveriam acontecer. Gostaria de ler então com você 3 versículos da Bíblia Sagrada que se encontram neste livro. Os 3 primeiros versículos. Diz assim em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Este certamente é um dos livros mais controversos de toda a Bíblia Sagrada. Isso se deve em razão da sua escrita, da forma em que ele foi elaborado ao longo do tempo. E mesmo que este livro não seja muito lido nos dias de hoje nas igrejas, ele representa aquilo que nós temos de mais presente na questão imaginética na nossa mente, que vão nos dar uma representação a respeito de como é o céu, como é o inferno e como são as coisas que haverão de acontecer nos últimos dias. Muitos pastores gostam de fazer um certo sensacionalismo em torno deste livro, inclusive colocando medo mesmo nas pessoas que estão na igreja para que eles permaneçam firmes, porque senão coisas estranhas do Apocalipse vão acontecer. E uma coisa que nós temos que ter primeiro contato em relação a este livro é que este livro, antes de ser um livro que fala de condenação e coisas desse tipo, é um livro que fala de adoração. Do começo do livro até o final, Deus é glorificado e adorado em todo o tempo. As imagens mais belas de adoração a Jesus Cristo nós encontramos no livro de Apocalipse. Este livro também é um livro de missão e evangelismo. Antes de ser então um livro que vai colocar medo nas pessoas, um livro que vai gerar um certo tipo de angústia, deve ter um outro tipo de relacionamento. Nós devemos olhar para o livro de Apocalipse e ver Deus agindo de uma maneira gloriosa. Deus deve ser adorado também naquelas páginas. E uma coisa que eu quero falar também antes de entrar nas interpretações que as pessoas dão a respeito deste livro é a respeito do seguinte, que as nossas visões e as nossas interpretações do Apocalipse não devem gerar em nós nenhum tipo de conflito em relação a nós que somos crentes. E embora isso seja correto, nós temos que entender o seguinte, que a imagem do Apocalipse, e aí vem a importância do porquê que nós temos que compreendê-la, é que a visão do Apocalipse é o que norteia basicamente o mundo ocidental. Vocês podem perceber que os filmes, a ideia de futuro, o que é apresentado em Hollywood, tem a imagem do Apocalipse como o grande centro, o epicentro das coisas como elas devem acontecer. Para entender essa ideia, nós temos que entender a ideia de paradigma. O paradigma é como se fosse um grande guarda-chuva que protege todas as pessoas que estão embaixo dele da chuva. Da mesma forma, o Apocalipse, as imagens que ele apresentam para nós sobre céu, sobre Deus, sobre inferno, é o que representa o nosso imaginário. Então, quando nós falamos de que alguém morreu, por exemplo, imaginamos que ela possa ter ido para o céu ou para o inferno, o Sheol, lugar dos mortos, que está presente no livro de Apocalipse. E essa imagem, ela está presente até mesmo nas pessoas mais seculares possíveis.
Você pode imaginar um trabalhador que trabalha, por exemplo, no mercado financeiro, o dia todo vendo números e tal. Ele chega em casa e ele quer relaxar, ele coloca um filme que fala sobre o Apocalipse. E ali todas aquelas imagens que estão no livro de Apocalipse, mesmo que se ele nunca tenha lido este livro, vai ser apresentado para ele e ele considera como muito normal e muito comum essa imagem. E aí que está a grande importância do Apocalipse para nós, que nós temos isso sempre presente na nossa mente. Tendo dito isso, então, eu gostaria de falar de pelo menos 5 tipos de interpretações que existem a respeito deste livro. Não quero colocar aqui a minha visão pessoal a respeito dele, mas quero colocar essas visões existentes para que você possa olhar essas visões e interpretar de acordo com o seu código ético e moral e também de acordo com as suas bases teológicas, que você vai encontrar e se encaixar dentro de alguma dessas visões. E aí você, quando compreender essas visões, você possa dizer, sim, de fato, eu acredito pelo meu código ético, moral, religioso, neste tipo de definição. Então você vai ver que tem aqui imagens mais absurdas a respeito do Apocalipse e tem algumas imagens mais coerentes. Mas vamos a cada uma dessas imagens. A primeira imagem é a imagem dos preteristas. Quem são esses? Essa visão interpreta o Apocalipse como uma descrição de eventos que já aconteceram no passado, especialmente aqueles relacionados à queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, ou à perseguição da igreja pelo Império Romano. Ou seja, os preteristas, eles não acreditam que as coisas reveladas no Apocalipse são para nós hoje, e sim são para as primeiras pessoas cristãs do Novo Testamento, do século I, século II. E o Apocalipse, na visão dessas pessoas, já aconteceu. E acontece nessas destruições com a grande destruição do Templo de Jerusalém, que acontece no ano 70 depois de Cristo. Os preteristas, então, veem o livro de Apocalipse como uma crítica ao poder imperial da época. Então, a grande Babilônia, a grande besta, são os Césares e são a Roma antiga, que para esses teólogos não se encaixa nos nossos dias. O segundo grupo que eu quero apresentar para vocês são os historicistas. Nessa interpretação, o Apocalipse é visto como um esboço profético da história da igreja, desde o tempo de João até o fim dos tempos. Cada seção do livro é associada a diferentes eventos históricos, como a queda de Roma, a ascensão da Igreja Católica e outros momentos importantes da história cristã. Então, de acordo com as pessoas que fazem parte deste grupo, vão interpretar o Apocalipse como camadas de história que estão acontecendo. Então, as primeiras coisas já aconteceram durante todo o período medieval e as últimas coisas cabem para nós aqui, que fala sobre o fim de fato do mundo. Então, de certa forma, nós já estamos vivendo o Apocalipse de acordo com esse grupo. O terceiro grupo que eu quero falar aqui para vocês são aqueles futuristas. Os futuristas, eles defendem a visão de que o Apocalipse descreve eventos futuros que ocorrerão antes do fim do mundo. Os futuristas acreditam que a história das profecias ainda não foram cumpridas e que se referem ao fim dos tempos, incluindo a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus e o juízo final. Essa visão dos futuristas é aqueles que permeiam a grande visão das igrejas brasileiras. Muitos são adeptos dessa visão, seja ele pré-milenarista ou pós-milenarista, eles vão acreditar que a visão futurista, que o Apocalipse ainda vai acontecer e que nós estamos vivendo com essas guerras, com essas pandemias, com essas coisas que estão no mundo, apenas os princípios das dores e não de fato a grande tribulação presente no Apocalipse como ele descreve na sua íntegra. No quarto ponto, nós encontramos aqui os idealistas. Quem são esses? Os idealistas, eles têm o Apocalipse, que o Apocalipse é apenas simbólico e trata de princípios espirituais e morais atemporais, sem relação direta com eventos históricos específicos.
Ou seja, para este grupo de pessoas, tudo aquilo que está lá é apenas simbólico, não vão acontecer. Eles então veem o livro como uma alegoria de luta contínua entre o bem e o mal, o reino de Deus versus o reino de Satanás. Então esses idealistas, por mais que eu mesmo acho um pouco estranho, mas ele está presente em muitas igrejas que ficam pregando a batalha espiritual. Por que eles pregam constantemente a batalha espiritual? Porque acreditam que o evento do Apocalipse acontece num plano espiritual e nós estamos sempre percebendo as guerras que estão acontecendo. Então, se eu tenho um encosto em mim, é porque eu dei legalidade para que algum espírito mal agisse. Então, eu tenho que romper a prática deste espírito maligno com alguma atitude, seja ofertando, seja orando, dizimando, enfim. Essa ideia idealista é presente em muitas igrejas nos dias atuais. E como quinto e último para fechar, eu quero trazer aqui os dispensacionalistas. Este grupo é um ramo de interpretação futurista. O dispensacionalismo divide a história em diferentes eras ou dispensações. Esse ponto de vista enfatiza a restauração de Israel e um governo milenar de Cristo sobre a terra. Este grupo aqui, então, olha para as coisas que estão acontecendo em Israel, as guerras, os conflitos, e olham para a Bíblia. E eles vão sempre ler a Bíblia com o jornal do lado. Aconteceu tal coisa em 1948, por exemplo, quando Israel se tornou uma nação. Está escrito aqui na Bíblia. Então vê aquele ponto se cumprindo. E aí tenta fazer conexões entre o que a Bíblia diz e o que está acontecendo na história. Muitas igrejas sérias no Brasil trazem essa visão. Eu, na verdade, acho um pouco problemático, porque isso pode acabar gerando um certo tipo de paranoia desnecessária nas pessoas, um certo tipo de conflito e de interesse que não cabe muito no mundo racional. E essas pessoas que acreditam nessa visão de mundo acabam se tornando marionetes políticas, de fato manipulados de acordo com aquilo que vem no jornal e aquilo que o pastor fala, sem trazer muita reflexão pessoal do que ele está vendo, do que ele está acreditando. Eu, na verdade, acredito que todos nós que somos cristãos devemos olhar para Jesus Cristo, e as coisas futuras, se vão acontecer boas ou ruins, não nos interessa muito, porque se eu estou com Cristo, eu estou protegido. Da mesma forma que uma galinha protege os seus filhos, como diz lá nos Salmos, nós somos protegidos quando nós estamos presentes em Jesus Cristo. Então, essa visão dispensacionalista eu não sou muito adepto, embora eu acredito que muitas coisas ali são coerentes de fato, trazendo para os nossos dias. Finalizamos então essa aula a respeito do Apocalipse e finalizamos também essa série de estudos que falam a respeito do panorama bíblico. Se você gostaria de aprender um pouco mais a respeito destes livros, nos siga, compartilhe esse vídeo que você vai ser edificado e vai edificar outras vidas também. Eu quero muito agradecer a vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.